Bom dia, sejam todos bem-vindos à aula 3 da sequência de 4 aulas sobre interpretação histórica. Esta sim vai ser voltada para a história nos filmes. Não só apenas nos filmes, essas duas próximas aulas serão mais curtas e mais bem reportadas. A história de dois filmes específicos nessa aula, dois filmes brasileiros que concorreram ao Oscar recentemente, Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Eu falei um pouco de Ainda Estou Aqui no último vídeo. É bom que quem tenha que vocês vejam em ordem cronológica esses vídeos, né, para ser uma coisa concisa, mas enfim. Vamos lá. Ainda estou aqui e o agente secreto. Uma coisa que saiu muito nas redes sociais depois que ambos foram para o Oscar é que, agora só vão fazer filme de ditadura. Os dois seriam dois filmes de ditadura. De fato, são dois filmes ambientados na ditadura militar brasileira, mas ambos têm várias diferenças, e aí eu gostaria, né, de apontá-las aqui nessa aula, fazendo um exercício de como interpretar um filme, interpretar um filme que tem uma carga histórica. Primeiro ponto geral sobre como interpretar um filme. Nas últimas duas aulas, né, gravadas, eu coloquei bastante, tipo, sempre analisar quem produziu a biografia, com qual motivo, enfim. Vamos pular essa questão, sempre coloquem essa questão em qualquer mídia, mas agora vamos pular para um direto sobre filme, quem teve a ideia do filme. Esse quem teve a ideia é só para diferenciar, porque veja bem, para a produção de filmes, ela acontece de várias formas. A maioria das pessoas entende que um diretor quer fazer um filme e ele faz o filme, né? Ele escolhe a história que ele escolheu, mas isso não é uma regra, isso não é nem tão comum. Existem principalmente diretoras, né, diretoras no caso estúdios, né, de direção, empresas de direção, empresas de cinema e empresas em geral, né? Então, por exemplo, a estou aqui do Walter Salles tem toda a questão do Itaú, né? Não é só vai além de um patrocínio para não é tem estúdio Itaú, mas enfim, a questão é que várias companhias produzem a ideia do filme e alguém adota essa ideia. Às vezes é um diretor que gostou dessa ideia, falou, beleza, vou fazer. Às vezes a empresa, o estúdio, só faz, aprova, né, o filme e chama algum diretor específico que acham que combina, ou só abrem para qualquer diretor, né, não qualquer diretor, mas tipo, para ter um processo ali de qual diretor fazer. Muitas vezes, se o filme é baseado em um livro ou em alguma coisa que já exista, chamam o autor original. Às vezes o autor original participa como roteirista, às vezes não, não é uma regra. Mas, enfim, o filme pode sair de várias momentos. Um ator pode ter ideia de filme e criar. Um exemplo clássico disso é o filme do Rock Balboa, o boxeador, que foi uma ideia do Stallone de fazer um filme sobre, né, o boxeador. E ele atuando, eu acho que ele dirige o primeiro filme também, mas a ideia vem do ator. Às vezes algum ator ou algum roteirista tem a ideia de fazer uma sequência para um filme, alguma coisa relacionada, e aí só ele faz. Pode ser o roteirista que criou um roteiro que foi adotado, pode ser um diretor que teve toda uma ideia, pode ser simplesmente uma companhia, né, um estúdio que fez. Isso colocado, qual a história que o diretor barra roteirista quer contar? Como assim, qual a história? No caso, o jeito que o filme é dirigido mesmo. Eu coloquei diretor e roteirista, só porque às vezes o roteirista tem uma mão maior que o diretor sobre como o filme será composto, que é o seguinte, o filme é sobre o quê? O Ainda Estou Aqui é sobre uma família na ditadura. Não, o Ainda Estou Aqui é, no fundo, do ponto de vista mais direto, assim, cortado. A história da Eunice Rubens Paiva, que é vítima de um crime, o marido, pai de família, né, pai da família, chefe da família, é sequestrado pela ditadura e ela tem que enfrentar. É uma história de, enfim, um drama, sobretudo, mais uma história de superação e, enfim, tudo mais voltado para ela. Como eu falei na última aula, o filme ele vai muito além disso, ele é uma biografia, não só do Ben Paiva que foi sequestrado,
mas da família, e não só da família, como do coletivo, das pessoas que viveram na ditadura militar brasileira. Mas o ponto é esse, a história que o Walter Salles queria passar é uma história de um drama. Esse é o ponto que, né, tem que sempre começar com o filme. Que tipo de história? É um drama? É um romance? É uma ação? O Agente Secreto, por exemplo, é um filme que é muito mais voltado para a ação, principalmente na última parte, né, no clímax, do que no Ainda Estou Aqui. Existe, né, todo um tiroteio, existe uma cena que é muito mais ação do que drama, propriamente dito. Tem uma carga dramática muito forte, mas a ação mais visível. O, a história que o diretor quer passar é uma de comédia. O Agente Secreto tem várias cenas que são muito mais voltadas para a comédia do que para o drama e coisa assim. Então, né, o Agente Secreto acaba sendo um filme multigênero, né, tem vários gêneros dentro do filme. Isso é parte da temática do filme, né, das múltiplas expressões do protagonista, que é o Agente Secreto. E, enfim, só colocando. Esse é o ponto principal, porque a partir daí você tem que ver como é que o filme se porta. E se o filme é uma comédia, por exemplo, no caso aqui, nenhum dos dois é uma comédia propriamente dita. Tem um filme que é uma comédia que chama A Morte de Stalin. A gente vai falar um pouco da União Soviética na próxima aula, mas é um filme de comédia sobre o Stalin. Obviamente, vai fazer várias piadas. E se fosse um filme que não de comédia, mas tivesse o mesmo, não o mesmo tom, mas a mesma sequência de ações, seria simplesmente um filme, poderia ser considerado, por exemplo, uma propaganda contra o Stalin. E, de novo, sem juízo de valor, não importa se o filme é bom ou se é ruim, e se é moral ou imoral, o ponto é que seria realmente uma obra de propaganda, sabe? Como é uma comédia, o quesito, isso é uma propaganda, fica de secundário, porque você não leva tão a sério. Algumas piadas você leva a sério, porque, né, já tem aquela máxima, né? Toda piada tem um fundo de verdade, e... Esquece a parte. Nenhum desses filmes é de comédia, mas, enfim, se for pegar qualquer filme de comédia que. Qualquer filme de comédia tem um tom que você não leva tão a sério. Então, o filme de comédia, por exemplo, pode tratar, você pode fazer uma obra de comédia do Napoleão. Napoleão é um baixinho, com muita raiva, que vai fazendo as coisas, pode fazer isso. O ponto é, começando a ser o filme por uma comédia, a carga histórica, por exemplo, é muito mais secundária, porque a piada, né, embora várias coisas que acontecem na vida real são materiais para piada, são materiais para humor, entende-se que a piada trata do ficcional, né? Trata da subversão de expectativas que se portam com, né, a ficção. E se for um drama, a história sempre vai ter. E aí, por exemplo, todo drama tem que ser mais analisado com um ponto um pouco mais crítico, porque o drama realmente ele quer te fazer passar uma emoção. E ele querer fazer passar uma emoção, às vezes ele pode, por exemplo, exagerar coisas para te fazer passar essa emoção. Então, um exemplo muito simples, né? De um filme que passa uma emoção muito rápida, o John Wick. Como que você não gosta do vilão rapidamente? Na primeira cena, ele é meio mesquinho, querendo comprar o carro do John Wick. Na segunda cena que o vilão aparece, ele mata o cachorro do John Wick. Uma ação que, para a nossa sociedade, é vista como extremamente moral, como quase um pecado, né? E é isso. E aí, por exemplo, você fazendo isso, você corre o risco de colocar um vilão que é raso. Ele fez uma ação muito má porque. Mas aí é só um exemplo que passa um pouco, né? E não é um filme. É um filme histórico, porque todo filme é filme histórico, lembrem-se disso. Mas, enfim, não é um filme de um escopo que eu estou querendo apresentar aqui. Só exemplo. O ponto de partida do filme é muito importante. Como os protagonistas são retratados, o contexto e os antagonistas. Os protagonistas são retratados nesses, e aí agora falando, né, de uma maneira geral, é sempre bom entender, isso eu já falei bastante na aula. O protagonista faz ações boas, mas você consegue se ver no protagonista, ele é uma figura que você entende por que ele faz o que ele faz, ou não, você não entende o contexto, né? Ele é um protagonista que vem de um contexto de pobreza ou é de riqueza? Ele é um protagonista que vem de um contexto calmo, ele nasce num país em guerra civil. Contexto é muito importante e como o antagonista é retratado. Seja um antagonista um personagem, uma força maior como a ditadura militar brasileira.
muito interessante falar desses filmes, porque, de novo, eles são colocados como a mesma coisa, filmes de ditadura. Só que o grande antagonista, a ditadura militar brasileira, é colocada completamente diferente nos dois filmes. No Ainda Estou Aqui, a ditadura militar brasileira é por si só um personagem. Esse personagem existe para além de outros personagens que são os antagonistas, né? Os policiais que vão até a casa dos Rubens Paiva e sequestram, né, o pai, e depois sequestram também para tortura a mãe e a filha. E, enfim, toda a parte de tortura, toda essa questão foi, foi colocada por antagonistas físicos, né? Personagens que aparecem ali com atores e tudo mais. E tem um personagem que não aparece com um ator, é um personagem que é um conceito, que é a ditadura militar brasileira. Né? Entendam sempre essa diferenciação também. Vários filmes que estão numa guerra, ou enfim, uma ditadura, a guerra, a ditadura são personagens por si só. E é interessante colocar isso na dissecação do filme, atividade, né, extra que eu, eu pedi. Mas vamos lá. Não é isso aqui, a ditadura militar brasileira é um personagem que aparece a todo momento. Eu falei um pouco na última aula gravada. A primeira cena fala muito disso, que é apenas um helicóptero pairando sobre a praia, mas isso já conta muito do jeito que é dirigido e pela expressão da, da Eunice. A própria, essa foto aqui de promoção é muito interessante, né? Ainda estou aqui, é a família, os três aqui posando para a foto e a personagem da Fernanda Torres apreensiva olhando para o horizonte, né? No contexto do filme, a gente entende que é oficialmente cortado da cena que ela olha apreensiva para o helicóptero, mas essa cena, né? O que ela está olhando? Ela está olhando para o personagem principal do filme, vilão principal, a ditadura militar brasileira. Só que como conceito e não como ator. Enfim, a ditadura se porta agora como ator o tempo todo, seja pelos policiais, seja pela prisão, seja pela interrogação e seja pelas outras coisas, como naquela cena que eu falei na outra aula, que ela vai no banco sacar dinheiro e tem foto do ditador, Medici, Emílio Garrastazu Medici, ali no banco. E, enfim, a ditadura se faz presente o tempo todo, ele é um vilão constante. No Agente Secreto, a ditadura é um vilão? Sim, o personagem do Wagner Moura está sendo perseguido pela ditadura. Entretanto, e aí que é muito interessante desse filme, e ele quebra muito com apenas o título é um filme de ditadura, é que é o seguinte, a ditadura militar ela é secundária no filme. Ela é um vilão secundário. Como assim ela é um vilão secundário? O que acontece bom, vamos por partes, né? Quem é o grande vilão do personagem do Wagner Moura? É um assassino de aluguel contratado por um empresário que tem uma rixa com o personagem do Wagner Moura. Eu falo mais desse personagem daqui a pouquinho. Mas, enfim, é um empresário do setor privado, ele não é um ditador, ele não é, nem é um militar, né? E o assassino de aluguel, embora ele tenha uma relação com a ditadura, também eu falo daqui a pouquinho, mas ele é independente, né? Ele é um assassino de aluguel. Trabalha para ele mesmo. Agora vamos lá. Onde aparece a ditadura nesse filme? Diferentemente do Ainda Estou Aqui, que a ditadura militar é por si só um personagem, um conceito constante no filme, a ditadura militar também porém de uma forma bem menor, porque ela tem uma aparição específica, né, que são os personagens policiais. Os policiais que aparecem no filme, sobretudo aqueles três policiais de Pernambuco, e o da primeira cena do filme, eu falo dela num minuto, mas enfim, eles são um expoente da ditadura. São policiais que, enfim, fazem eles em alguns momentos do filme, mostram brutalidade policial, mostram a questão lá do crime, e eles esconderam a questão do crime, trocaram lá no cemitério não, no necrotério, uma perna de uma pessoa que foi achada na praia, que foi eles que mataram, eles trocam a perna e colocam a perna de boi, e né, esse tipo de cena, enfim, são policiais ali, que são expoentes dos crimes da ditadura, mas, diferentemente dos policiais do Ainda Estou Aqui, que não têm personalidade, eles são apenas reflexão da ditadura, os policiais aqui têm. Isso é interessante, porque eles acabam se tornando personagens próprios.
Eles são uma reflexão da ditadura, mas de uma forma secundária. Antes de serem agentes do Estado, eles são eles mesmos, os policiais meio corruptos e meio ignorantes. A parte da ignorância é muito mostrada naquela cena com o personagem do Udo Kier, o alemão, que ele é um judeu que sobreviveu ao nazismo, mas era um dos judeus que, enfim, foi colocado como soldado ali na guerra, na Segunda Guerra, e eles não têm esse discernimento. Para eles, ele é só um nazista, né? Eles falam, olha só, tem um nazista aqui na cidade. Mas, enfim, eles são personagens próprios. O Ryan Stone aqui não tem personalidade, os policiais. Isso é uma decisão própria do filme. Ser os rostos que vêm, torturam, sequestram e acaba. São apenas rostos. Aqui não, aqui é um personagem. E, para além disso, esses personagens policiais têm uma conexão com o assassino de aluguel, ambos serviam no mesmo batalhão, alguma coisa assim, agora não me lembro bem o contexto, mas eles se conhecem. E mais do que isso, né, a parte interessante, o personagem do Wagner Moura consegue um emprego temporário na delegacia, né? E no clímax do filme, ele consegue manipular os policiais para entrarem num tiroteio contra o assassino de aluguel que está indo matar ele, né? E é interessante, porque é um filme de ditadura, em que o personagem principal está sendo perseguido pela ditadura, mas entendam, a reflexão da ditadura, a ditadura aparece ontem no personagem policial, que nesse clímax salva o Wagner Moura. Não salva por muito tempo, né? Spoiler, mas imagino que todo mundo veja esse filme, espero que todos vejam. Não dá certo, né? O personagem Wagner Moura é assassinado no final, mas é um pouco o momento em que a ditadura está ajudando o Wagner Moura. O Wagner Moura fala, ó, aquele cara ali, ele não fala, né? Ele é um assassino de aluguel, ele fala que ele é suspeito. E se você falar no quesito de ditadura militar para um policial que te respeita, e né, os policiais respeitam, né, o Wagner Moura, enfim, que ó, aquele cara tá dando confusão. Você tá, de uma certa forma, dando pena de morte para ele, né? E é isso que ele faz, ele usa o próprio aparato da ditadura militar para seu favor. Ele usa o grande vilão do filme, a ditadura militar brasileira, para seu favor, né? Ele consegue fazer essa manipulação, e isso é muito interessante. É uma jogada muito boa, por isso, do agente secreto, e, enfim, um ótimo tema que sai um pouco do tema de ditadura militar, como, enfim, como filme de ditadura, no caso. Espero que deu para entender essa análise. Outro ponto também, o grande vilão, né, o que contrata o assassino de aluguel, ele também tem outro ponto que é interessante sobre a ditadura. Eu vi uma coisa falando, alguns takes nas redes sociais falando o seguinte, adoram fazer filme de ditadura, né? Quero ver quando vão fazer filme de corrupção. É muito interessante, porque esse filme também é um grande expoente da corrupção, só que do ponto de vista tanto do setor privado quanto do setor ditatorial mesmo. A primeira cena do filme é o quê? O Wagner Moura indo num posto de gasolina, e nesse posto tem um corpo, tem um cadáver ali que morreu, né? Que o personagem tentou assaltar o posto e levou um tiro. E passa um policial, um carro policial, e o que os policiais escolhem fazer? Eles escolhem abordar um crime, né? Já que tem um cadáver ali, ou o personagem que tem um carro bom. Eles vão lá no Wagner Moura e tentam tirar um dinheirinho dele, né? E só conseguem lá um cigarro, uma coisa assim. Isso é, primeiro, um ótimo expoente de corrupção, um ótimo expoente do personagem ditadura militar, que aparece só como os policiais meio intimidadores, mas que ainda assim são personagens que não estão tão preocupados em garantir a segurança e funcionamento da ditadura, sim personagens que querem o deles, né? Querem dinheiro. Bom, tendo isso concluído, aí o grande vilão. Ele é um personagem que ele é empresário, mas ele é contratado pela ditadura, agora não lembro qual cargo público ele adquiriu, se era a Secretaria da Educação ou Secretaria, outro tipo de secretaria, mas que ele usa para tirar fundos da Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, e as pesquisas que eles estão fazendo para que a empresa dele assuma essas pesquisas e fique com a patente com o exemplo de corrupção mais claro e mais singelo que isso é impossível. Por fim, né, falamos do protagonista, do contexto, que é o mesmo nesse caso, nos dois filmes de ditadura, mas que, né, sobretudo, o Agente Secreto vai muito além de apenas filme de ditadura. O antagonista e, por fim, a mensagem. E aí é um tópico interessante, porque todo filme, todas as cenas, tem alguma mensagem que tenta passar. Isso varia de, enfim, um
qualquer seja a visão do diretor e a ideia, mas enfim. Do mesmo jeito, eu peguei o exemplo do John Wick, que colocam um personagem, ele mata um cachorro, no final o cachorro é vingado, né? John Wick mata esse personagem. Qual a mensagem que o filme quis passar? Simples, né? Matar cachorros é errado, e a vingança, nesse caso, é justa, de John Wick. E, enfim. Além disso, o filme, eu estou falando aqui do John Wick, mas ele não é um filme tão simples assim, tem alguns pontos interessantes que é passado, principalmente no primeiro. Mas só para ilustrar essa questão da mensagem, né? Se aprende muito na infância, fábula, né? Um gênero que tem uma mensagem, que seja boa, enfim. Não necessariamente a mensagem às vezes é boa, não necessariamente a mensagem às vezes é ouvida. Um exemplo clássico do cinema brasileiro disso é o Tropa de Elite, em que o filme original era para ser uma crítica à polícia, só que o diretor José, como é que é? Eu esqueci o nome do diretor. Enfim, ele não critica sobretudo o Bop no filme, e aí parece que ele faz do personagem do Wagner Moura também, Capitão Nascimento, um herói, né? Realmente faz isso no filme, então a crítica, a mensagem que o roteirista, que o diretor quis passar, acaba se perdendo. Isso pode acontecer em qualquer um dos cenários, mas eu queria debater, sobretudo, a mensagem final desses dois filmes, porque elas são contrastes. A última sequência do Ainda Estou Aqui é a personagem da Eunice Paiva mais velha e tendo finalmente o atestado de óbito do marido, né, depois de tanto tempo. E a última cena mesmo é a personagem da Fernanda Montenegro, né, mãe da Fernanda Torres, olhando, né, já com Alzheimer, né, já mais na velhice, mas olhando para a reportagem na televisão, lembrando dele. Qual que é o ponto dessas duas mensagens, dessas duas cenas, a mensagem dessas duas cenas? Que vale a pena lutar pela ditadura, que é necessário lutar, é necessário dizer, eu ainda estou aqui, mesmo anos depois do acontecimento, para que se reavive a memória da ditadura, a memória dos crimes. Então, e isso nem é tão subjetivo, né? É bem exposto isso. Tem a jornalista que pergunta, mas você não acha que o Brasil devia seguir em frente e parar de investigar o passado? Não. Ela fala não. E realmente, né? Não dá para seguir em frente tendo crimes que ainda devem ser colocados luz. Inclusive, abre parênteses, já que a gente está falando disso, saiu esse ano um relatório que a morte do Juscelino Kubitschek, um personagem muito importante da República Brasileira antes da ditadura, né? Foi assassinado pela ditadura. Ele morreu num acidente de trânsito. Oficialmente essa era a história, mas não. Saiu esse ano um relatório de que forjaram esse acidente de trânsito e, na verdade, só mataram ele mesmo. Bem triste e é mais um exemplo de coisas que ainda aparecem nos dias de hoje. E a mensagem do agente secreto? A última cena não é mais em 1977, na linha do tempo atual, da pesquisadora que está estudando a vida do personagem do Wagner Moura. Ela vai se encontrar com o filho desse personagem, que é médico em Pernambuco, e, enfim, entrega para ele as gravações do pai, essa coisa. E o que o filho fala? Ele se torna muito indiferente, né? Enquanto a Eunice gosta de receber o, abre aspas, presente do atestado de óbito do marido, ela até fala, né, que, nossa, estou tão feliz de ter um atestado de óbito, né? Quase um paradoxo. O filho do Wagner Moura se mostra indiferente. Ele até fala, né? Você que estudou meu pai, conhece mais ele do que eu. Você lembra mais ele do que eu. Os dois filmes falam de memória, só que esse aqui tem uma mensagem muito mais cínica do que Eu Ainda Estou Aqui. Que é o seguinte, beleza, vale a pena lutar. Entretanto, algumas lutas são perdidas. O personagem perdeu o pai, né, interpretado por Wagner Moura, e o filho também interpretado por Wagner Moura. Né? Perdeu o pai muito cedo e ele não lembra mais do pai, ele não tem mais essa memória. Uma coisa que perdeu, acabou. E não vale a pena lutar por causa disso? No filme não responde isso. O filme deixa aberto. Tipo, tem que lutar, porque beleza, mas e aí? Às vezes não dá. Às vezes o ponto final, aliás, às vezes o estrago é tão grande, a memória é uma coisa tão importante, tão especial, e a falta da memória pode ser igualmente especial. E nesse caso ela é. E aí o personagem, né, termina essa cena de uma forma bem mais dramática e muito menos esperançosa. A mensagem acaba sendo essa, que a memória é tão especial que é muito fácil perder ela. E aí perdendo meio que acabou. E, enfim.
Essa foi a análise do filme. Agora vamos, né, para o último vídeo dessas 4 aulas.